Paraíba Comunidade. Oferecimento. Agronil. Pensou em irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape. Olá, muito bom dia para você. 28 de outubro de 2018, nós estamos ao vivo. Vamos dar agora a largada para a cobertura do segundo turno das eleições. Aqui na Paraíba, os eleitores vão votar para escolher o futuro presidente da República. E antes de sair de casa, você acompanha aqui com a gente todas as informações, isso do litoral ao sertão. Vamos saber como é que está planejado o esquema de segurança e entender também o que é permitido pela legislação eleitoral. O Paraíba Comunidade está no ar. Nós vamos agora até o maior local de votação aqui em João Pessoa, que é o Centro Profissionalizante Antônio Cabral, CPDAC, como todo mundo conhece, que fica lá no Valentina Figueiredo. O repórter Antônio Vieira tem informações ao vivo para a gente. Vieira, como é que está o acesso aí a esse local de votação? Tudo tranquilo? Estou vendo que já tem fila por aí para votar, né? Bom dia para você. Bom dia, Debrando. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando com o Paraíba Comunidade. Pois é, a gente observa que já tem fila realmente de eleitores votando. Aqui o acesso é bem tranquilo, Debrando. Essa é a rua Avelina dos Santos, né, uma das principais aqui do bairro Valentina Figueiredo. Para quem não conhece, fica bem perto aqui da UPA. E queira quer não, o Centro Antônio Cabral é muito conhecido porque é um colégio, né, um centro profissionalizante muito grande, muito grande. Não é à toa que congrega 23 sessões eleitorais. Aqui são atendidos, em cada eleição, 9.102 eleitores. E muitos já quiseram se antecipar bem, garantir aí seu direito de voto e chegaram bem cedo. A gente chegou aqui por volta das 6h30 da manhã e pouco depois a gente começou a observar a formação dessa fila aí que você está vendo. O pessoal, mesmo levando um pouquinho de sol, está disposto a esperar e esperar um pouquinho, porque a votação só vai começar às 8 da manhã. Daqui a pouco, às 7h30, 7h40, a gente já teve essa informação, o pessoal vai ter os portões abertos, vai ter acesso para entrar. E lembrando que o acesso aqui, para quem vem votar aqui no Centro Antônio Cabral, é tranquilo e tem inclusive estacionamento. A gente teve aqui no primeiro turno, no fim da votação, e aquele segundo portão ali que por enquanto ainda está fechado, claro, mas ele é um dos acessos para quem quer estacionar. Além das ruas próximas, ruas paralelas, ruas que ficam aqui próximas, isso aqui mais tarde fica realmente bem cheio, bem lotado de carros, gente estacionando, muitos comerciantes pelo local, realmente é um local de muita movimentação durante todo o dia de eleição, durante todo o período aí de votação. A gente vai ficar aqui acompanhando um pouco e pegando esse início da votação nesse que é o maior local de votação aqui da capital, Hildebrando. Tá bom, Vieira. Daqui a pouco a gente volta a conversar então. Até já. Campina Grande é o segundo maior colégio eleitoral aqui do estado. Lá são mais de 500 mil eleitores. Nós vamos para lá agora conversar ao vivo com Denise Delmiro. Olá, Denise, onde é que você está? Você está na Universidade Federal de Campina Grande, é isso? Bom dia para você. Exatamente, Hildebrando. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É o maior colégio eleitoral de Campina Grande, é a UFCG, que fica aqui no bairro de Bodocongó. A movimentação está bem tranquila por enquanto, algumas pessoas por aqui, os portões ainda estão fechados para os eleitores, só entram mesários, né, os presidentes das mesas. Mas ó, o pessoal do cachorro-quente, do pastel chegou cedo, já para garantir aí o café da manhã de todo mundo que chegar aqui na UFCG. O acesso está super tranquilo, diferentemente aí de João Pessoa, não tem fila por enquanto. Como eu disse, está muito tranquilo aqui na UFCG, o nosso maior colégio eleitoral. São 8.352 eleitores em 25 sessões. Já o segundo maior é o Polivalente, com 8.004 eleitores. E o Estadual da Prata, com 7.761. Campina Grande é o segundo maior colégio eleitoral da Paraíba, com 285.487 eleitores. Isso aí dá cerca de 10% do eleitorado paraibano. Ao todo, aqui na Rainha da Borborema, nós temos 119 locais de votação em 914 sessões.
E agora eu vou falar das ocorrências policiais desse final de semana. Já foi liberado da Polícia Federal o jovem, por meio de fiança, o jovem acusado de violar 3 urnas eletrônicas que estavam instaladas no colégio particular ali no centro da cidade, perto da Praça da Bandeira. Esse caso aconteceu ontem, a Justiça Eleitoral foi rápida, as urnas já foram substituídas pela Justiça, elas não vão ser utilizadas. A forma como esse jovem fez isso, essa violação, ainda está sendo investigada pela Polícia Federal, mas de acordo com os juízes eleitorais, elas não foram quebradas, certo? Só tinham vestígios de violação do lacre e em uma delas um parafuso foi removido. Então, por segurança, elas foram substituídas. Esse jovem, como eu disse, foi preso, foi encaminhado para a Polícia Federal aqui de Campina Grande, prestou depoimento, pagou fiança e logo depois foi liberado. Tudo para que seja tranquilo o pleito de hoje e que os eleitores possam sim votar com segurança e com tranquilidade. Como eu disse, os portões da UFCG permanecem fechados. O pessoal que quiser vir para cá já pode vir devagarzinho, não tem trânsito, está tudo na maior tranquilidade e é como a gente espera nesse dia de hoje, né, Hildebrando? Que seja tranquilo, na paz e na tranquilidade, é que eu espero. Tomara, para todos nós. Bom trabalho para você, Denise. Bom domingo de votação aos campinenses. Obrigado. Se você tem parentes no sertão ou vai viajar para votar, vamos saber agora como é que foram os preparativos para a votação deste domingo no interior aqui do estado, com a repórter Rafaela Gomes. Cerca de 1.700 pessoas trabalham neste domingo de eleições em Patos, no sertão. A expectativa é de menos filas e de um processo de votação mais rápido em comparação com o primeiro turno. Calorão, longas filas e muitos números para digitar na urna. Essa cena se repetiu nas cidades do sertão no primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro. Por causa disso, alguns eleitores até desistiram de votar. Muitas pessoas que tinham voto facultativo, ou por outros motivos, não foram votar, até mesmo pela quantidade de votos, e agora possivelmente vão se dirigir às urnas e diante de uma disputa presidencial bastante acirrada. Érico conseguiu votar, mas acredita que a quantidade de cargos tornou o processo mais difícil para uma parcela do eleitorado. Eu vi muitas filas, inclusive eu não peguei a fila por causa da fratura de fêmea que eu tenho. Mas eu acredito que no segundo turno agora para presidente, isso não vai acontecer. No sertão, as cidades de Patos, Souza e Cajazeiras somam mais de 140 mil eleitores. Quem não votou no primeiro turno, mas justificou a ausência, vai poder ir à urna nesse domingo e votar para escolher o novo presidente do país. A questão de cancelamentos de títulos somente ocorre quando há uma ausência reiterada em 3 eleições consecutivas. O eleitor não comparece às urnas e também não justifica. Mas, nesse caso, o eleitor que, porventura, não votou no primeiro turno, ele está apto, sim, a votar no segundo turno. Então, deve comparecer normalmente no período das 8 da manhã às 17 horas. Em Patos, a promessa é de muita movimentação nesta faculdade particular, maior local de votação da cidade, com quase 5 mil eleitores. As primeiras eleições diretas aqui no Brasil foram estabelecidas em 1881, com a Lei Saraiva. Durante o período que ficou conhecido como República Velha, os candidatos dependiam da aprovação dos governadores e coronéis aliados, que controlavam o voto e também a apuração. Hoje em dia, claro, isso mudou e mudou muito. Vamos saber agora quem é obrigado a votar nas eleições de hoje. Se você completou 16 anos, já pode votar, mas neste caso o voto não é obrigatório. A mesma regra vale para quem é maior de 70 anos e para pessoas analfabetas, que podem votar, mas não são obrigadas. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70. Você está fora de sua cidade, está de folga aqui em João Pessoa, aproveitando a praia? Olha, no próximo bloco a gente explica como é feita a justificativa eleitoral. Espera só um instante que a gente volta já. Olá, você que ligou a televisão agora, está acordando ainda. O Paraíba Comunidade deste domingo traz todas as informações ao vivo para esse segundo turno das eleições 2018. E segundo turno, uma nova eleição, mas ainda tem gente com dúvidas. Veja agora na reportagem de Antônio Vieira.
Para a Justiça Eleitoral, o segundo turno é uma eleição distinta da do primeiro turno, mas é tudo igual em relação às orientações ao eleitor e também à logística aplicada na organização como um todo. Mas muita gente ainda fica com dúvidas, querendo saber o que pode fazer, o que não pode. Fomos atrás de algumas respostas para você. Procuramos a coordenadora da Senatel, Central de Atendimento ao Eleitor, Alice Coelho, para nos esclarecer sobre algumas questões. Primeiro, quem pode votar no segundo turno? Todos os eleitores que estão com seu título regular, que compareceram à Justiça Eleitoral, fizeram a sua biometria, estão com seu cadastro perfeito, eles vão poder exercer a cidadania nesse segundo turno também. E para votar neste segundo turno é preciso levar comprovante de votação do primeiro turno? Não, comprovante de votação não é um documento necessário para ser apresentado. O eleitor, assim como aconteceu no primeiro turno, ele deve se dirigir à sua sessão eleitoral munido de um documento oficial com foto ou o documento digital, no caso o e-título. Sobre justificativa de voto, quem justificou no primeiro turno tem alguma restrição para fazer a mesma coisa no segundo? Não existe isso de um limite de justificativas que o eleitor pode apresentar. O eleitor, estando fora do seu domicílio eleitoral, ele pode justificar quantas vezes for necessário. E o comportamento do eleitor? Pode usar adesivos, roupas, bandeiras ou fazer propaganda de boca de urna? O eleitor vai poder se dirigir ao seu local de votação com adesivo, com crachá, com bandeira, com a camisa, enfim, ele pode sim. Agora, desde que ele permaneça com a sua manifestação silenciosa. O eleitor ele não pode se manifestar verbalmente, não pode se aglomerar com outras pessoas no dia da eleição, nem nos locais de votação e nem em locais públicos, porque isso aí configura boca de urna. Em relação, Alice, à logística que vai ser aplicada, por exemplo, é tudo igual ao primeiro turno, inclusive os mesários, o pessoal que vai trabalhar? Isso, todo o pessoal de apoio, mesários, todo esse pessoal que é convocado para trabalhar nas eleições, eles são convocados para trabalhar tanto no primeiro como no segundo turno. Então, a essência da logística permanece a mesma. Uma coisa ou outra modifica, um ajuste ou outro é feito. Mas a logística que foi aplicada no primeiro turno é aplicada no segundo turno também. A grande diferença, então, para o primeiro turno vai ser o quê? Tempo de votação, tempo de apuração? Isso. No primeiro turno, nós tínhamos 6 candidatos para serem escolhidos na urna eletrônica. Então, o tempo de votação do eleitor era muito longo. Esse eleitor permanecia cerca de 4 minutos dentro da sessão eleitoral. Agora, para o segundo turno, como aqui no estado da Paraíba, nós, eleitores, só vamos ter que votar para um candidato, ou seja, para presidente da República, então, a previsão de permanência desse eleitor dentro do seu local, da sua sessão eleitoral, vai ser reduzida para aproximadamente 1 minuto, de forma que as filas que aconteceram no primeiro turno vão ficar bem menores, e a votação vai seguir um fluxo bem mais rápido. Se você está fora aí de sua cidade, precisa justificar o voto, mesmo que já tenha justificado no primeiro turno. Veja agora como é feita essa justificativa. O formulário de justificativa eleitoral está disponível nos locais de votação ou de justificativa e também pela internet, no site da Justiça Eleitoral. A justificativa é válida somente para cada turno, ou seja, se você justificou a ausência no primeiro turno e vai estar fora da sua cidade neste domingo, tem que justificar de novo. O eleitor pode justificar quantas vezes for preciso, mas deve ficar atento, caso seja feita a revisão do eleitorado no município onde ele está inscrito. Se for feita a revisão, o eleitor deve procurar a Justiça Eleitoral para não ter o título cancelado. Para outras informações, acesse o site da Justiça Eleitoral. E olha só, para a turma que vive conectada e não gosta de carregar documentos, a versão eletrônica do título eleitoral pode ser uma ótima opção. Vamos ver agora como é que funciona. Olha só, o e-título, como é chamado, é uma versão eletrônica do título de eleitor e vai poder ser apresentado hoje na hora de votar. É simples usar a versão eletrônica do título eleitoral, tá? Basta baixar o aplicativo no seu celular, no Play Store ou no Apple Store, depende do modelo do seu aparelho. Na página inicial, o eleitor vai informar o nome completo, a data de nascimento, o número de inscrição do título de eleitor, o nome da mãe e o nome do pai. Aí, depois de preencher os dados, o aplicativo pode ser utilizado normalmente. O título eletrônico tem os mesmos dados do título eleitoral impresso, o de papel. Além de informar a situação do eleitor, se ele está em dia com a Justiça Eleitoral e se já fez também um recadastramento biométrico. Pelo título eletrônico, também é possível consultar o local de votação.
Um QR Code pode ser gerado para cruzar as informações apresentadas pelo aplicativo com a base de dados da Justiça Eleitoral. Olha só, você pode baixar a versão eletrônica do título eleitoral, mas na hora de votar tem que deixar o celular com os mesários, tá? Não é permitido levar o celular para a cabine de votação. Outra coisa, se você não votou e não justificou no primeiro turno, fica ligado que a gente tem as informações sobre o que é preciso fazer junto à Justiça Eleitoral. É rapidinho, a gente volta já. O Paraíba Comunidade deste domingo dá largada na cobertura do segundo turno das eleições 2018. Vamos ver agora quais são os procedimentos para quem não votou e também não justificou a ausência. A Justiça dá um prazo de 60 dias após a eleição para que o eleitor procure o cartório eleitoral. Para regularizar a situação, é preciso levar documento oficial com foto, título de eleitor, requerimento de justificativa eleitoral e comprovante de recolhimento de multa. O eleitor que não votar por 3 eleições, não justificar a ausência e não pagar as multas, terá o título cancelado. Nestes casos, a situação só poderá ser regularizada após as eleições 2018. Outras informações no site do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no nosso estado, nós só vamos escolher o presidente da República. São 2 números para digitar lá na urna eletrônica, por isso a votação promete ser bem mais rápida. Os locais de votação já estão prontos, inclusive. Juliano Roque esteve em uma escola no bairro dos Estados e fala para a gente sobre a segurança das urnas eletrônicas. Olá, eu estou na Escola Municipal General Rodrigo Otávio, que fica no bairro dos Estados, aqui na capital. Essa escola, ela pertence à primeira zona eleitoral de João Pessoa e nela funcionam 7 seções. Bora dar uma olhada aqui, ó, as mesas onde vão ficar posicionados os mesários, tudo pronto. E lá ao fundo, a urna eletrônica também já instalada e testada. Ali sob os cuidados do sargento Virgínio, da Polícia Militar, que não sai de perto para ninguém encostar lá. Todo cuidado garantido para prevenir aí que nenhum problema aconteça. Lembrando que nós só estamos aqui porque temos autorização da Polícia Militar e também do Tribunal Regional Eleitoral. Eu converso agora com Vanessa do Egito, do TRE, que tira outras dúvidas com a gente agora. No dia da eleição é só votação, das 8 às 17 horas, e convidando você, eleitor, a se fazer presente o mais cedo possível, para não perturbar as filas nas sessões eleitorais. Mesmo com esse seu recado, é importante lembrar que dessa vez nós só vamos ter a escolha de um cargo, que é de presidente. A gente não vai ter mais votação para senador, nem para deputado estadual, nem para federal. Mesmo com esse recado das pessoas chegarem tranquilamente, há expectativa de ser uma eleição mais tranquila e menos demorada como o primeiro pleito? Ah, sim, a expectativa é de ser bem mais tranquila, porque só serão 2 dígitos. Um único cargo o eleitor vai escolher e vai apenas digitar 2 vezes na urna eletrônica. Então, tinha 6 cargos no primeiro turno, agora só 1. Com certeza, a expectativa é que seja bem mais célere essa votação. Ô Vanessa, muita gente, coloca um monte de coisa pela internet. Recentemente surgiu aí uma fake news, uma notícia falsa de que a eleição, que as urnas estavam programadas para ligar no horário de verão. Isso não existe não, né? É horário normal, né? Não existe, o horário é normal, o horário é local e as urnas estão programadas para só iniciarem a votação às 8 horas da manhã e terminarem a partir das 17. Elas terminam às 17, pode terminar às 18, dependendo da quantidade de eleitores que estejam presentes nas filas às 17 horas, porque o término da votação é às 17 horas. Só vota o eleitor que já estiver na fila às 17 horas. O TRE promoveu um encontro para informar as pessoas que a urna eletrônica é mesmo segura e que tem várias barreiras para evitar fraudes. A audiência pública foi na sala de sessões da sede do TRE. O assunto em destaque foi a segurança do sistema eletrônico de votação. O presidente do TRE, desembargador Carlos Beltrão Filho, lembrou da carta aos brasileiros divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral para tranquilizar a população e desmentir boatos. Ela faz referência e reafirma a total integridade e confiabilidade da urna eletrônica e do modelo brasileiro de votação e apuração das eleições. Informa que a urna eletrônica é totalmente segura, ela conta com 8 barreiras e mais 30 barreiras digitais que inviabilizam ataques de hackers e invasão cibernética do voto.
O secretário de Tecnologia de Informação do TRE, José Cassimiro Júnior, falou sobre a história da urna eletrônica e a evolução do equipamento que começou a ser usado no Brasil em 1996. Ele mostrou uma urna desmontada e explicou todo o processo de segurança do sistema. O secretário também relacionou os principais questionamentos que vêm sendo feitos em relação à segurança do sistema de votação eletrônica. Ele esclareceu vários mitos que surgiram a partir de notícias falsas durante a campanha eleitoral. É possível invasão via internet na urna e alterar o resultado da votação? O pessoal diz logo assim, o hack invade a NASA, a CIA, só não invade a urna eleitoral, vocês são melhores do que todo mundo. Não, a gente não é melhor do que todo mundo e a gente é humilde para saber que não somos melhores que ninguém, por isso que a gente resolve o problema não colocando internet na urna. Se olhar aqui, a urna não tem placa de rede, não tem placa de rede Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem porta de depuração JTAG, nada que alguém possa utilizar para colocar ou tirar dados dela que não seja essas meninas aqui. A previsão da coordenação das eleições no TRE é que a apuração dos votos neste domingo seja concluída até no máximo 8 da noite. Nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Antônio Vieira, que está no CPDAC, no Valentina Figueiredo, aqui em João Pessoa. Mais de 300 policiais foram para as cidades do interior para reforçar o esquema de segurança. Vieira, você também tem informações sobre o esquema de segurança aqui na nossa região, aqui no litoral? Sim, Debrando, temos sim. Enquanto para o interior foram 373, precisamente pelo balanço, pelo que informou a Polícia Militar, aqui para as cidades do litoral foi praticamente o dobro dessa quantidade. Foram 644 militares que estão sendo aí empregados na segurança dos locais de votação. Ao todo são 2.500 policiais fazendo a segurança nesse segundo turno no estado, em mais de 1.700 locais de votação. Segurança é isso, a gente vê por aqui apenas alguns policiais ali na portaria, mas lá para dentro do colégio do CPDAC deve ter mais alguns e daqui a pouco aqui na parte externa deve ter gente fazendo ronda. Agora há pouco saiu uma viatura daqui e a gente observa que a movimentação aqui está começando a aumentar. Ainda não foram abertos os portões, vão ser abertos daqui a pouco às 7h30, mas a fila já aumentou, fila de eleitores, os comerciantes também se organizando por aqui. E aí é importante frisar para você que está em casa nos acompanhando sobre o que pode e o que não pode, o que é permitido. É permitida a manifestação da preferência do eleitor, mas apenas de forma silenciosa, individual, através do uso de bandeiras, broches, rótulos, adesivos e camisas. Também pode comparecer à sessão de votação com um papelzinho preenchido, a famosa colinha, agora feita de próprio punho. Não pode, né, fazer aglomeração, isso aí é proibido, né, as pessoas precisam ter esse cuidado, não pode ter boca de urna, isso é crime inclusive, né? E aí você, para votar, não precisa sequer trazer o título de eleitor, você precisa apenas apresentar um documento oficial com foto e aí exerce o seu direito de voto. São essas as informações, a gente espera que todos tenham aí um dia de excelente votação, com muita tranquilidade e paz, é o que a gente espera, viu, Hildebrando? É verdade. Muito obrigado pela participação, Vieira. Bom dia, bom trabalho para você. E a gente vai voltar agora a falar com Denise Delmiro, lá em Campina Grande, que tem mais informações para a gente. Oi, Denise. Oi, o Debrando continua aqui em frente ao UFCG, o maior colégio eleitoral de Campina Grande. Está bem tranquila a movimentação, mas já começaram a chegar os primeiros eleitores. Com certeza eles serão os primeiros a votar aqui hoje. Conversei com o pessoal, muitos são das Malvinas, aqui mesmo de Bodocongó, do bairro do Monte Santo. Tem gente aqui que veio com a família, aqui mãe e filha. Todo mundo já esperando para fazer a sua cidadania, para exercer a sua cidadania. Já me disseram ali que os portões serão abertos daqui a pouco. Por enquanto, a movimentação de entrada e saída são só de mesários ou do pessoal da Justiça Eleitoral. O clima em Campina Grande hoje está maravilhoso, amanheceu meio nublado, não está aquele calor que está fazendo nos últimos dias. Então, quem quiser vir votar logo cedo, é uma boa indicação aqui de Denise Delmiro, é uma dica. Venha logo cedo, garanta logo o seu voto, volte para casa na tranquilidade. A UFCG tem mais de 8.300 eleitores, mas o que se espera por aqui é que seja uma votação tranquila, já que a gente só vai votar para presidente, vai ser muito mais rápida do que no primeiro turno. É isso que esperam, né, os mesários e todo mundo por aqui. Bom, as informações que eu tenho é essa e a nossa expectativa é essa, né, Hildebrando? Que seja um dia tranquilo e de um bom voto para todos. Volto com você. É isso sim, se Deus quiser. Obrigado pela participação, Denise. Paraíba Comunidade vai ficando por aqui, mas a gente continua a cobertura desse segundo turno durante toda a nossa programação, tá?
Nós estamos com nossas equipes ao vivo nas ruas e durante todo o dia você acompanha por aqui o clima nas cidades da Paraíba. Aproveite bem seu domingo, vá votar em paz, respeitando as regras do jogo democrático. A gente fica por aqui desejando que você faça a melhor escolha para o país. Uma boa votação, um ótimo domingo para você. Paraíba Comunidade. Oferecimento. Agronil. Pensou em irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguape.